Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui gravando do meu quarto, minha cama tá aqui atrás. E eu tô fazendo um devocional sobre paternidade. E um dos dias assim que eu li mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, isso é verdade, eu vou compartilhar com o pessoal. Antes, que eu sei que com certeza as pessoas vão perguntar onde eu faço esses devocionais, tem um aplicativo, que é o aplicativo da Bíblia mesmo. Aqui chama Bible, mas eu acho que se você colocar Bíblia, aparece. Dentro desse aplicativo da Bíblia, ele tem opções de devocionais em português. E aí você pode escolher por categoria ou por mensagem, por livro da Bíblia. E você pode fazer todos os dias. Você lê, ele te dá um versículo e Deus vai falando com a gente através da palavra dele, né? Porque não tem esse lugar melhor pra gente ouvir a voz de Deus do que na Bíblia. Então, vamos lá, vou começar. Eu não sei se todos vocês conhecem a história de Agar. Agar era a serva de Abraão e de Sara. E a Sara não podia ter filho, então ela ainda não tinha Isaac, não tinha a promessa de Isaac. Ela não podia ter filho e ela pediu para Abraão se deitar com a serva dela, com a criada dela, para ter um filho, para que eles pudessem, né, manter a descendência. E aí Agar fica grávida. Eu acho que Sara se arrepende de ter pedido e ela começa a maltratar muito Agar. Pega no pé de Agar, maltrata muito Agar. E então Agar acaba fugindo pro deserto. No deserto, um anjo do Senhor encontra com ela, fala com ela, e aí ela dá um nome para Deus. Ela fala: Tu és o Deus que me vê, né? Então, mesmo ela lá, fugindo, escondida no deserto, Deus estava ali, vendo Agar. E o que essa mensagem fala com a gente ao encontro da paternidade? O que essa mensagem quer falar pra gente? Nós temos que ser como Deus Pai. Quando eu li esse versículo, né, Deus é o Deus que me vê, e aí eu pensei, puxa, eu tô sendo uma mãe que vê as meninas, porque quando a gente fala de ver, não é só olhar, eu tô olhando minhas filhas, tô vendo o que elas estão fazendo, elas estão ali brincando, elas estão... Quando a gente fala ver, quando Deus olhou para Agar, ele viu tudo em Agar. Ele viu o que ela estava sentindo, ele viu o que ela estava passando, ele sabia o que ia acontecer, o que tinha acontecido. E nós temos como fazer isso com os nossos filhos. A gente tem que ir além do ver superficialmente. A gente tem que realmente acompanhar os nossos filhos de forma integral. Então, como estão os sentimentos, como são as atitudes dos nossos filhos, quais são os interesses dos nossos filhos, o que os nossos filhos compartilham com a gente, compartilham com outras pessoas. Quanto mais a gente enxergar o nosso filho, mais a gente consegue ajudar o nosso filho e mais ele vai se abrir com a gente. E sabe o que eu acho mais incrível? Que quando a gente vê o nosso filho, quando a gente olha realmente o nosso filho, a gente consegue entender particularidades dos nossos filhos, a singularidade com que Deus criou os nossos filhos, com as habilidades que são deles, com as atitudes e comportamentos que são deles por conta da personalidade deles. E a gente respeita os nossos filhos, porque muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sejam de um jeito que eles não são, porque não foram criados para ser, porque Deus não os criou para ser dessa forma. Então a gente tem que entender e respeitar o que os nossos filhos conseguem fazer, o que eles sabem fazer e principalmente o que eles querem fazer. É claro que a gente tem que direcionar, mas a gente tem que respeitar essa habilidade e essa singularidade dos nossos filhos. E eu acho que isso Deus faz de uma forma tão perfeita. Ele vai moldando a gente de uma forma tão maravilhosa e ele não desperdiça a nossa personalidade, ele não desperdiça a nossa habilidade. Então não desperdice a habilidade do seu filho, não desperdice a personalidade do seu filho. Pelo contrário, ajude o seu filho a ir por caminhos que ele já tem nas mãos, a trabalhar com o que ele já tem nas mãos. Olha que coisa mais linda. E a gente tem como fazer isso como os pais. Quando a gente olha
de verdade os nossos filhos. Aí veio muito forte na minha mente assim, nossa, eu pedi esses dias, eu até comentei aqui com vocês, fiz um jejum pro desfraude da Sara e a Sara desfraudou. Uma semana depois ela despertou o desfraude nela, ela começou a desfraudar. Quantas vezes a gente acha que a gente fala coisas simples para Deus e que Deus não se importa? Mas Deus se importa, e é a mesma coisa com os nossos filhos. Às vezes eles vêm nos contar coisas pequenas e às vezes a gente fala, ai, mas para eles é tão importante, a gente tinha que ser como Deus nessa hora e falar assim, fala filho, o que foi? Você fez isso? Uau, uau, que legal. Você conquistou isso? Uau, vamos lá. E você quer praticar mais para conquistar tal coisa? Vamos lá, uau, eu quero ir com você. Eu tô com você, vamos lá. Porque Deus ouve nossas coisas assim, ó, mínimas, porque para Deus tudo é muito importante. E o quanto a gente não se sente amado e o quanto a gente não se sente valorizado quando Deus ouve coisas tão pequenas da gente, né? Às vezes a gente não faz isso com os nossos filhos, às vezes a gente não é esse pai para os nossos filhos e a gente acaba olhando muito superficialmente o que os nossos filhos estão fazendo, o que os nossos filhos estão sentindo. E eu tenho visto uma geração perdida, uma geração desconectada, porque nós não estamos vendo os nossos filhos, nós não estamos vendo o todo dos nossos filhos, nós só estamos observando, né? A gente tá só ali, meio de olho aqui e olho aqui, de olho aqui, e a gente tem que começar a olhar mais, ouvir mais, entender mais o que tá passando com os nossos filhos. Aqui na Flórida teve um adolescente que se suicidou recentemente. Não acho que a família não viu, eu acho que a família viu. E eu não acho que é só culpa da família não, na verdade isso é uma coisa geral. Outras crianças podem gerar insatisfação numa determinada criança e essa criança se sentir tão mal, tão mal, tão mal, que ela começa a ficar extremamente triste e os pais não conseguem compensar isso por mais que tentem, né? E é por isso que a gente tem que ter Deus muito forte com a gente e é por isso que os nossos filhos têm que saber o quanto eles são valorizados por Deus, o quanto Deus ama os nossos filhos, independente da opinião dos outros. Mas se a gente conseguisse fazer com que todos os pais olhassem para todas as crianças, a gente impediria que essas crianças que estão atacando essa criança fizessem isso. E a gente tem que dar suporte, a gente tem que, dentro da nossa casa, dar esse tipo de exemplo também. Um exemplo de submissão a Deus, um exemplo de obediência a Deus. E os nossos filhos assim também vão aprender a obedecer a gente, que nós também somos pais. A gente ama muito os nossos filhos, mas o quanto que eles se sentem amados? É isso que a gente tem que pensar. Né? Eles se sentem vistos, eles se sentem amados, eles se sentem encorajados, o quanto eles estão recebendo da gente. Eles estão recebendo da gente como eles querem receber ou eles estão recebendo o que a gente quer dar? Então vamos pensar nisso, vamos ser aquele pai que vê como Deus. Deus é aquele que viu Agar e nós somos os pais que vemos os nossos filhos e que estaremos sempre juntos os nossos filhos. Ai, gente, como eu gosto de ler a Bíblia e o quanto a Bíblia fala de tantas coisas atuais, incrível, né? Um livro tão antigo, falar de tantas coisas atuais. E eu tenho lido muito sobre disciplina positiva, vocês sabem. E disciplina positiva é isso, gente, é a gente valorizar os nossos filhos e fazer com que os nossos filhos sejam amados, se sintam conectados com a gente. Vou fazer mais vídeos, eu espero que vocês tenham gostado desse e espero que tenha falado com vocês de alguma forma e que vocês parem um pouco o dia de vocês, que é tão corrido, eu sei, o meu também é, e olhem para os seus filhos, olhem de verdade para os seus filhos. Um beijo, até a próxima.